Bom dia! Estamos começando o nosso Na Hora do Café. E agora, começo da manhã aqui em Brasília. Também quero mandar um abraço para quem nos escuta e nos acompanha no começo desta quinta-feira, dia 13. Antes de nós começarmos com nossas notícias, eu quero destacar e enfatizar a importância que tem para nós, que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe o nosso conteúdo, que você ative o sininho, enfim, que faça todo aquele ritual tão necessário para fortalecer essas alternativas de comunicação. Então, se você gosta do canal de Brasília, inscreva-se no canal de Brasília, participe, ajude, fortaleça. Se puder, contribua, tanto na campanha do Apoia-se. Enfim, para nós é da maior importância podermos estreitar cada vez mais os laços que vamos construindo ao longo dos dias. Eu quero começar o Na Hora do Café desta quinta-feira reiterando mais uma vez minha estranheza pela forma como a mídia tem manipulado a informação. Não é apenas má vontade. Trata-se realmente de uma estratégia política da mídia. Isso é o mais importante e que você deve ficar bem atento. Por trás do que está acontecendo, muitas coisas se revelam. Os donos de jornais, dos sites, das TVs e das rádios se deram conta da baixa qualidade da oposição política ao Bolsonaro. Se deram conta que a oposição política é muito ruim. Como é norma. Mas havia uma diferença, porque essa oposição política já era fraca nos últimos anos, no tempo de FHC, de Lula, Dilma e Temer. Acontece que a oposição política estava, digamos, sufocada, cooptada pelo sistema de propinas, de cargos, enfim. E a mídia se deu conta de que ela não tem mais espaço político a não ser ter uma atuação quase que como um partido. Enquanto que o Centrão está preocupado apenas e tão somente com o dinheiro, em se dar bem, a mídia tem outras bandeiras, tem bandeiras das minorias que ela diz representar. Enfim, existem muitas questões que precisam ser desvendadas. Como durante o governo do Bolsonaro, a oposição no Congresso Nacional ela atua quase que como um enxame de moscas tontas, a mídia acredita que possa servir de balizamento para que essa oposição política tenha, digamos, um mentor. Por isso se manipula, por isso se distorce tanto assim a informação. Eu por vezes fico estarrecido, porque é realmente lamentável que a comunicação brasileira se preste a um papel tão pérfido, tão pouco condizente com as aspirações da sociedade, com as aspirações do povo brasileiro. Voltarei a esse assunto no final da repassada pelos jornais, mas antes quero compartilhar algumas notícias com vocês. Acontece neste fim de semana a exposição de orquídeas do Teatro Nacional aqui em Brasília. É um evento para lá de tradicional. Tem seminários, tem palestras sobre cultivo de orquídeas. A orquídea é uma planta muito bonita, né? Ela é uma planta que cativa. E você pode cultivar na sua casa, no seu apartamento. Enfim, existem N alternativas. O evento, ao longo de muitos anos, era realizado pelo Valber Leão, que hoje mora nos Estados Unidos, e o processo agora, a implantação, a realização está sob o comando da sua filha, a Ellen.
Então, se você estiver em Brasília, não se esqueça de reservar pelo menos uma passada no Teatro Nacional aqui em Brasília, porque é um espetáculo, é um momento muito bonito, né? As flores são muito bonitas. Se de um lado você tem a beleza das flores, acredite, está marcada para o dia 29 de março, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, a Marcha para Satanás. Eu não estou brincando. É isso mesmo. Marcha para Satanás. Eles tentaram fazer uma marcha dessas em 2016 em São Paulo. Houve uma reação da sociedade, houve uma pressão e, enfim, os partidos políticos de esquerda que estavam dando apoio por debaixo dos panos foram, digamos assim, convencidos a retirar o apoio e o evento não aconteceu. Eles seguem basicamente um padrão de um movimento que existe nos Estados Unidos chamado Movimento Templo Satânico. A alegação dessa turma é que o Estado brasileiro é laico e eles têm sim o direito de blasfemar os cristãos e o cristianismo. Depois eles reclamam e chamam a nós cristãos de intolerantes. Intolerante é quando eles são educados, que eles nos chamam. No mais das vezes os termos são muito mais pejorativos, muito mais depreciativos. O que dá para fazer? Além de orar muito a Deus, talvez seja entrar em alguns fóruns de discussão sobre esse tema. A data marcada é 29 de março. O presidente Bolsonaro assinou ontem um decreto de lei que é muito importante na questão do lixo eletrônico. A partir de agora, as empresas deverão estruturar sistemas de descarte dos produtos eletrônicos. Ou seja, eu, como consumidor, terei o direito de saber onde colocar o lixo eletrônico depois de utilizado. O FIES, que tinha as inscrições até ontem, teve prorrogadas até sexta-feira. O MEC apenas informou isso, não disse as razões. Então, se você ainda está querendo participar desse projeto, desse financiamento, corra, é até sexta-feira. Vamos lá para as manchetes dos jornais do nosso país. Hoje não teve nenhum acréscimo de nenhum outro jornal, razão pela qual nós continuamos com aquela mesma listagem. Infelizmente, não inserimos ainda nenhum jornal de Pernambuco, falta Tocantins, Amazonas, Acre, enfim, alguns estados nós ainda queremos inserir novos jornais para que os brasileiros saibam, conheçam e acompanhem o que é notícia em todo o país. Vou tomar meu cafezinho. Como vocês viram, agora passado na hora. Vamos lá. Correio do Povo de Porto Alegre. Ondulações, buracos e má iluminação na RS 448. É a realidade das rodovias brasileiras. Mal conservadas, mal construídas, enfim, muito mais me parecem fruto de corrupção. Como se na realidade não houvesse todas aquelas etapas anteriores, eles simplesmente vão jogando a camada de massa asfáltica por cima para ganharem mais na corrupção. Jornal do Comércio, também da capital gaúcha. Operação do Ministério Público afasta prefeito de Viamão. Viamão é do ladinho de Porto Alegre. Inclusive tem uma piadinha que o nome de Viamão é exatamente porque de lá se via, de Porto Alegre se via um morro, alguma imagem que parecia uma mão, então Viamão. Gazeta do Sul. Fumageiras vão contratar 7.000 temporários em Santa Cruz. Como eu já disse, Santa Cruz ainda é considerada a capital brasileira do fumo
e possui uma grande rede de fabricantes, de processadores de tabaco ali da região. O jornal NH, caminhos das cervejarias artesanais no mapa do Vale Germânico. As cervejas artesanais sofreram um baque com o caso da Baker, mas elas tentam se reestruturar para voltarem a crescer como alternativa de consumo de quem gosta de algumas cervejas diferenciadas. Inclusive, eles tentam mostrar algumas características e dar mais transparência no seu conteúdo. Notícias do dia de Florianópolis: bisneta de Anita Garibaldi participa de homenagem à heroína em Florianópolis. Anita Garibaldi, a heroína de dois mundos, nascida em Laguna, no sul de Santa Catarina, seguiu o Garibaldi, que era um mercenário italiano que lutou na Guerra dos Farrapos, depois foi o responsável pela unificação da Itália. Tanto assim que Garibaldi e Anita são considerados heróis dos dois mundos. A Revolução dos Farrapos, por sinal, é uma história muito interessante. Eu vou falar rapidamente sobre ela, no sentido de que ela foi uma revolta dos produtores, dos latifundiários. E por essas maravilhas do mundo, eis que hoje quem quer se adonar dos ideais dos farroupilhas é a esquerda, quando na verdade o movimento dos farroupilhas foi essencialmente um grito, um brado da iniciativa privada. E essas coisas são necessárias ir clareando, porque a esquerda é safa em ocupar coisas. Vocês lembram o que aconteceu com o símbolo do arco-íris, que é um símbolo bíblico que mostra o compromisso de Deus com os homens de não voltar a destruir a terra? Quem é que foi lá e pegou o símbolo como sendo seu? O movimento LGBT. Então, esse povo de movimentos, esse povo da esquerda, eles adoram roubar e se apoderar dos referenciais culturais e símbolos de outras culturas e culturas que eles teoricamente odeiam. Folha de Londrina: confirmações de dengue no Paraná disparam em uma semana. Diário dos Campos, lá de Ponta Grossa: aeroporto do Paraná vão receber investimento bilionário. Na verdade, eles vão receber uma série de investimentos para depois serem privatizados e concedidos à iniciativa privada, que com certeza tem muito mais capacidade de administrar do que uma empresa pública. O que cabe ao Estado é fazer o gerenciamento. Infelizmente, no Brasil, as agências reguladoras não funcionam na defesa dos interesses dos cidadãos, mas o papel das agências reguladoras, ao menos na minha cabeça, seria o de defender os interesses da sociedade contra os gigantes que são os grupos que atuam em todos os segmentos: energia elétrica, telefonia, na parte aérea nem me fala. Agora, Paraná: Moro quer prisão em segunda instância para processos julgados. É a velha briga. O Congresso Nacional, ele é assustadoramente safado ao não pautar com urgência a votação da MP da segunda instância. Plantão em Foco de Niterói destaca: Cabo Frio prorroga prazo para pagamento de IPTU com desconto. Vai até o dia 19. O Fluminense de Niterói: atendendo o pedido de Flávio Bolsonaro, Justiça proíbe cremação do corpo do miliciano. A Tribuna de Vitória: carros estão proibidos de subir o convento, lá o convento da Penha, que fica do ladinho ali, né? Fica em Vila Velha, e que é um dos santuários religiosos mais antigos do Brasil. Ele fica no município de Vila Velha, é um passeio que vale a pena. 154 metros de altura, está no alto de um penhasco. E para vocês terem uma ideia, ele começou a ser construído em 1558. Show? 1558. 400 anos antes
de eu nascer. É isso? Acho que é. Folha de Vitória reitera aquela questão. MEC prorroga por 2 dias inscrições para o FIES. A região de Itabuna, ferrovia atrai mineradoras globais. É a questão da conclusão dos 1.500 quilômetros da ferrovia Integração Oeste-Leste, chamada de FILOL, que vai ligar Tocantins ao Oceano Atlântico, passando pela Bahia. Eu tenho apenas um dia eu ainda quero conversar com algum especialista nesse modal de transportes. Eu não entendo como no Brasil parece que há um privilegiamento das ferrovias apenas para cargas, quando ele deveria ser, e cargas basicamente minérios, quando ele também deveria priorizar transporte de produtos mais pesados, cimento, essas questões aí, e também passageiros. Tribuna da Bahia: triplicam os casos de Zika, chikungunya e dengue lá em Salvador. Os dados são da Secretaria de Saúde de Salvador. Seguindo aqui, Cruzeiro do Sul de Sorocaba: obra do BRT rompe mais uma adutora de água em Sorocaba, deixando vários bairros da cidade sem o fornecimento de água. Diário do Nordeste, lá da belíssima Fortaleza: investigações do Ministério Público identificam fraudes em licitações nas prefeituras do Ceará. A corrupção, ela não é uma exclusividade brasileira, mas é importante que as pessoas comecem a se dar conta. Isso aí, olha, nós estamos falando de prefeituras, de municipalidade, vai ter eleição esse ano. Cuide muito na hora de você votar, mas cuide mesmo, porque as pessoas reclamam dos políticos aqui em Brasília, todos eles mandados pela sociedade. As pessoas reclamam do seu prefeito, mas o prefeito é eleito pelos moradores de cada município. O povo do Ceará, o povo lá também de Fortaleza, cearense dado como morto há 35 anos, descobre o óbito após tentar se casar novamente. É um imbróglio muito interessante e que passa pela questão de uma ex-esposa que noticiou a morte dele, aparentemente por vingança. Mídia mix de Campo Grande: governo do DF entra com ação no STF contra a permanência de Marcola em Brasília. O estado do Maranhão: 926 famílias podem sacar Bolsa Família no Maranhão. É um percentual altíssimo, mas esse colchão de proteção é preciso que ele exista. Caso Baker: falta de reagente atrasa exames no IML de BH. Tribuna de Minas, lá de Juiz de Fora, como gostam de dizer os mineiros: ano letivo começa com greve na rede estadual. Vamos tomar mais um cafezinho antes de passarmos a noticiar. Então, agora daí vem o Jornal da Manhã lá de Passos. O Jornal da Manhã lá de Passos, a Folha da Manhã lá de Passos: Comissão de Saúde ouve gestores do Hemominas. É a questão das disputas políticas e ano eleitoral. Diário de Uberlândia: eleições 2020 terão mudanças com o fim das coligações. Vem um novo cenário político pela frente e, inclusive, esse fim das coligações ele vai impactar, na minha opinião, na questão principal dessa proliferação de partidos. A cláusula de barreira e o fim das coligações vai ser muito importante, na minha opinião, para o fortalecimento da estrutura dos partidos políticos em nosso país. Jornal de Uberaba destaca: EPSER nega denúncia de falta de materiais no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O sindicato lá dos servidores criou uma celeuma divulgando que, olha, falta luvas, falta isso, falta aquilo, e a EPSER, que é a empresa brasileira que cuida dos hospitais universitários, disse que tudo não passava de um blefe.
Das redes sociais, o Jornal da Cidade Online destaca: para a esquerda, nada tem a ver com a cor da pele. O que importa é de que lado você está. Isso me lembra também a questão das agressões contra Damares e Regina Duarte. Você não viu nenhuma artista se manifestando, nenhuma mulher, né? Mexeu com uma, mexeu com todas, né? Todas foram ficarem quietas. É muito cinismo. Justiça em Foco: suspensa a decisão que impedia a nomeação do presidente da Fundação Palmares. O Justiça em Foco é um site aqui de Brasília. Uma passada em agências, sites e jornais pelo mundo. El País de Montevidéu: Bolsonaro e Fernandes terão reunião bilateral em Montevidéu durante a posse de Lacalle Pou. A posse de Lacalle Pou está prevista para o dia 1º de março. El Mercúrio de Valparaíso, cidade muito bonita, por sinal. Engenheiro revela o que há por trás do novo e ambicioso projeto urbano de Vinha del Mar. A Deutsche Welle destaca: ONU divulga a lista de empresas ligadas a assentamentos israelenses. É uma celeuma muito antiga, aqueles assentamentos israelenses que os palestinos são contra. Aí você já sabe de que lado a gente está. Rádio França Internacional: Estado americano de Utah quer descriminalizar a poligamia. É uma questão muito mais religiosa, porque em Utah os mormons têm um peso político muito grande e são eles que estão capitaneando essa questão da poligamia que cá entre nós, para mim pelo menos culturalmente, me soa estranho. Chanceler argentino que esteve visitando aqui o Brasil: Mercosul deve celebrar acordos com outros países. Aquela basófia, aquela empáfia que o Fernandes estava dizendo, quando o chanceler argentino chegou aqui no Brasil, chegou com uma outra conversa bem menos arrogante. BBC: Papa critica internacionalização da Amazônia, mas defende presença de ONGs na região. Esse Papa parece uma biruta de aeroporto. Lusa: incêndios. Existem incêndios em outros lugares? Pois bem. Governo disponibilizará 168 milhões de euros para proteger áreas de floresta em Portugal. Portugal é um país bem pequeno e tem uma vegetação, de vez em quando acontecem uns fogos intensos. Seria bom avisar a Greta e também o Papa, também o Macron sobre essa situação. Financial Times: China registra forte aumento de casos e mortes por coronavírus. Na sequência, vocês verão que o La Vanguardia de Barcelona aborda a mesma questão, mas traz uma informação complementar. China muda sistemática para contar casos de coronavírus, de vítimas, de doentes e mortes, e números disparam. El País de Madrid: ex-diretor da Pamex é preso da Espanha por envolvimento no caso Odebrecht. Pamex é a estatal mexicana do petróleo. E o Emílio Lozoya, ele foi preso em Málaga ontem, Málaga que fica no sul da Espanha. Bom, já demos nossa passada, já tomei meu café, já conversei com você, já compartilhei as informações, mas antes de encerrar, eu quero abordar uma vez mais a questão da manipulação que a mídia faz e dessa necessidade que eu tenho dito e enfatizado sempre. Infelizmente, a mídia, ela não está mais apenas preocupada em informar, o que é fundamental para nós brasileiros. O problema da mídia é que ela passou a se considerar como instância adequada para não mais noticiar, mas denunciar, não mais denunciar, mas formar uma peça como se fosse juízo, ao mesmo tempo determinar a sentença e, o mais assustador, proceder ao julgamento, à execução da pena.
que é, via de regra, a execração pública, a humilhação, o verdadeiro terrorismo que impõe na vida das pessoas. Parece que não adiantou nada os episódios dos erros que a imprensa vem cometendo. Ao manipular, ao desinformar, a mídia vai aumentando o espaço, o vácuo, o buraco que há entre ela e a sociedade brasileira. A mídia não se deu conta ainda de que hoje o brasileiro cada vez mais se informa menos pela mídia. Muitas vezes, e eu sei disso porque eu converso com as pessoas, elas até assistem aos noticiosos, aos jornais nacionais da vida, mas assistem muito mais no intuito de ver as baboseiras e as mentiradas que os jornais, que os meios de comunicação tradicionais disseminam. E isso vai aumentando o fosso. E não adianta dizer que nós, que os outros, que não, está na hora da mídia olhar para si mesmo e ver que ela perdeu a conexão com a realidade brasileira. A realidade é que o brasileiro não é aquilo que a mídia quer que ele seja. A verdade é que o brasileiro não é a figura manipulável que a mídia tem necessidade. Apenas para lembrar a você, a marcha, a passeata para o demônio, ela está prevista para o dia 29 de março, na Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte. Vamos ver quem vai apoiar esse movimento. Vai ser muito importante. Claro que o pessoal da esquerda provavelmente, já que é o capeta, vocês lembram que a Dilma falou que ela faria acordo até com o diabo? Provavelmente a Dilma esteja lá. O Lula também, Freixo, Dória, Alexandre Frota. Eu quero ver quem vai ter a coragem de estar lá. Porque o cinismo do Haddad e da Manuela indo numa missa no período eleitoral foi apenas hipocrisia. Talvez o lugar que eles devessem estar presentes é nessa marcha para o diabo. Mas será que eles têm coragem? Ou a adoração que eles têm pelo diabo é apenas uma questão de foro íntimo? Eu agradeço a sua companhia. Enquanto eu vou terminando o meu cafezinho, vou me despedindo de vocês e até amanhã.